Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com carinho de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é quarta-feira. Ai, quarta-feira, meio da semana, hein? 4 de março, muita luz e muita paz para você, para seu coração. Muita luz, lógico, para sua vida. Gente, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema fundamental para a nossa paz, para nossa consciência se sentir poderosa e alinhada. Chama-se congruência. O ser humano congruente é um ser humano que constrói poder de dentro para fora. É um ser humano que constrói prosperidade a partir da forma como vive, como pensa, como diz, como faz. Ser congruente, gente, é um exercício constante que a gente vai desenvolver no decorrer da vida. Mas por onde que a gente começa essa congruência? Hoje, especificamente, eu queria falar sobre a importância de você falar a verdade. Sabe, de você ser confiável. Por quê? Um dos pontos principais para você identificar se uma pessoa é ou não é congruente é exatamente se ela fala aquilo que ela vive. Né? Porque imagina só, eu falo de uma coisa e vivo de outra forma. Essa incongruência vai fazer com que, primeiro, quem convive comigo não vai acreditar em mim, né? Começa por aí. Segundo, eu mesmo não vou acreditar em mim, o que é pior, porque eu mesmo vou me sentir incongruente, porque eu falo uma coisa, vivo outra, eu não sou verdadeiro com as coisas que eu falo. E terceiro, espiritualmente, ninguém vai acreditar em nós. Porque vão olhar e falar: vixe, esse Ricardo fala coisas que ele não vive. Nossa, esse Ricardo fala para os outros fazer coisas que ele não faz. Então você não tem a respeitabilidade dos amigos espirituais, você perde o respeito muitas vezes das pessoas da sua própria família que não vão confiar em você, dos seus amigos, o que é pior, você perde seu próprio autorrespeito, porque você para de confiar na sua própria capacidade. Então, gente, a congruência moral, ela está ao alcance de todos nós e ela não é alcançada facilmente. Mas isso nos faz crescer espiritualmente, entende? É o esforço por domar as nossas más inclinações. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o belíssimo Sede Perfeitos, existe exatamente essa famosa e célebre frase: conhecereis o verdadeiro, não só espírita, mas cristão, católico, evangélico, budista, muçulmano, acho que até o ateu, graças a Deus. Não importa. Conhecereis o verdadeiro ser humano comprometido, né, gente, com a sua reforma íntima, pelo esforço que faça por domar suas más tendências. Então, nós não podemos sermos negligentes com a nossa falta de congruência. Gente, o que mais tem é isso. Sabe, são pessoas que falam de coisas bonitas, mas basta a primeira oportunidade, vai para a rede social e fofoca. Puxa vida, coisa esquisita. Você fala de ser verdadeiro, mas fala mal do teu vizinho na festa, sabe, do final de semana. Mas você não está falando de ser verdadeiro? Isso é incongruência. É você falar de saúde e viver uma vida sem saúde. Ou pelo menos sem tentar ser saudável. Isso é incongruência. É você desejar ter paz na sua casa, reclamar da tua família que as coisas não vão bem, mas de repente você é o primeiro a gritar na primeira oportunidade, é o primeiro a guardar mágoa, coloca lenha na fogueira na hora de uma discussão. Ora, isso é incongruência. Percebe? Nós somos lotados de incongruência. A gente quer que os nossos filhos saiam das drogas ou não entrem nelas. Nós queremos filhos responsáveis, bondosos, generosos, que sejam bons filhos, mas muitas vezes nós somos péssimos pais. Pais que não temos tempo para conversar com os filhos, pais que não dão o devido exemplo aos filhos, mas você quer que os filhos sejam diferentes. Como, gente? Isso é incongruência. Tá entendendo? Aí de repente nós somos religiosos, né, que falamos que Deus nos pede X, Y, Z, que Jesus nos disse isso, isso, isso. A gente vai lá e pum, faz exatamente o oposto. Nós somos pessoas preconceituosas, o que é pior, usando o nome de Deus. Nós agimos de maneira egocêntrica usando o nome de Deus. Gente, isso é ser incongruente. Então, meus amigos queridos, a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje, nessa quarta-feira, né, iniciando esse mês de março, já no dia 4, convida você a refletir sobre qual é o seu nível de incongruência. Onde é que você tem falado coisas, mas vivido de maneira diferente? Onde é que você precisa ser mais honesta e honesto consigo mesmo? Por exemplo, se você está doente, você vai fazer um tratamento no hospital, tomar um remédio, e você quer melhorar, você tem que ser congruente, você tem que ser otimista. Você toma um remédio pensando que vai piorar? Não faz sentido. Entende? Nós estamos, gente, creiam vocês ou não, dificultando que os amigos espirituais nos ajudem. Quantas vezes eu ouvi isso?
Vocês aí na Terra querem melhorar a ABC, mas vocês não nos dão a condição de fazer isso. Vocês pedem a Deus a nossa intercessão. Nós queremos interceder, mas na hora que a gente chega perto de vocês, a vibração de vocês é tão baixa que a gente não consegue alcançar. Porque vocês oram com a boca, porque poucos oram com o coração. Aí uma vez questionando um desses amigos espirituais, ele dizia: orar com o coração, meu filho, é orar com as suas atitudes. Não adianta você falar de coisas que não as vive. A melhor oração que agrada a Deus são as ações congruentes. Olha que profundo. Aí, de novo, eu me lembro de Madre Teresa com sua célebre frase que eu sempre compartilho aqui com vocês, que as mãos que trabalham são mais sagradas que os lábios que apenas oram. Tá vendo? Congruência. E aí, você tem sido ou não tem sido congruente? Uau, tema profundo este hoje, né? Até eu vou falando para vocês e vou me perguntando, meu Deus, será que eu estou fazendo os trem certo? Falando que nem mineiro agora, né? É um desafio, gente, para todos nós, tá bom? Meus amigos, por falar em congruência, qual que é a grande ideia nossa aqui? Trabalhar espiritualidade e riqueza sempre. Essa é a nossa vocação, é nisso que eu acredito, quem nos acompanha sabe disso, não é? Então sempre a gente convida vocês, quem está comigo no grupo lá do Espiritualidade e Riqueza, eu convido para as Pílulas do Evangelho, e quem está aqui nas Pílulas do Evangelho, eu sempre convido a trabalhar o outro lado, que é a parte da riqueza, que muita gente tem conflito e depois não entende porque a vida não vai para frente. Então qual que é a ideia? Nós preparamos para você, lembra, no passado nós tivemos várias maratonas, certo? O pessoal, graças a Deus, gostou, apoiou. Então, agora a gente cria um modelo diferente, mas também para te ajudar com outros assuntos que eu ainda não compartilhei. Então, é inédito. Nós estamos chamando a semana que vem de Semana da Imunidade Financeira. Então, são 4 vídeos, o que acaba que facilita, né? Porque você vai assistir no seu horário, mas vídeos profundos que eu tenho certeza vão ajudar você a trabalhar essa congruência interna na sua relação com o dinheiro, com a prosperidade, sem jamais perder de vista o crescimento espiritual, mas que também, meus amigos, vão te ensinar como aproveitar esses momentos de crise que nós temos e que a maioria da humanidade não sabe o que fazer. Entende isso? Ontem na Pílula Noturna eu dizia, existe uma estatística que pouca gente sabe, mas apenas 0,5% da humanidade, olha que loucura, quando você pensa nos 7 bilhões e meio, né, de pessoas encarnadas hoje, detém a maior parte da fortuna do globo. Só que muita gente acha que tudo isso é corrupção. Pelo contrário. Se você for pegar estatisticamente, 20% dessas pessoas que prosperaram financeiramente falando, elas o fizeram através de herança, recebendo herança de alguém, ou através de ganhos na loteria. Mas a maioria, 80%, fez trabalhando. E ainda que você tenha aquelas que erraram, fizeram as bobagens, boa parte delas, meus amigos, fez porque entenderam leis universais, espirituais, mudaram condutas, comportamentos que nós podemos fazer também. Então, se esse assunto te interessa, fica o meu convite carinhoso, se inscreva Semana da Imunidade Financeira, divulga para tua família, manda para os teus grupos de WhatsApp, divulga, porque tem muita gente reclamando de problemas financeiros ou outras pessoas que não têm problema financeiro, mas que pode melhorar a sua vida financeira melhor do que já está, crescendo espiritualmente não faz por falta de informação. Como essa é a minha área de atuação na vida profissional, eu me importo muito sim. Fica o convite carinhoso para vocês. Quem tiver interesse, se inscreva e nos ajude a compartilhar. É o que eu te peço com o maior carinho, tá bom? Link está no banner da pílula e você já sabe, em todos os nossos outros canais, aplicativos e sites, tá? Beijo grande no seu coração, muita luz e paz e vamos nos perguntar, né? Estamos ou não estamos sendo congruentes com os valores que realmente abraçamos? Até breve! Até muito, meus amigos queridos, até muito breve!